Oi, gente. Então, pessoal, hoje aqui eu vim trazer mais ou menos uma reflexão para vocês, né? Eu tava aqui pensando, imaginando a vida, lembrando de coisas, das experiências que eu já vivi na minha vida. Hoje eu tenho 45 anos e já vivi muita coisa, vocês não têm noção. Vocês não têm noção mesmo, tanto de coisa que eu poderia falar, que eu poderia aqui passar para vocês, que poderia mudar o pensamento de vocês, que daria testemunho de vida, de mudança, de transformação, muitas coisas, né? E hoje eu assim, por esses dias eu tenho pensado muito sobre todas as coisas, todos os momentos em que Deus mandou que eu compartilhasse, né, em uma folha de papel. E eu deixei o tempo passar e não fiz nada para Deus, não fiz nada para Deus. Então, assim, por esses dias eu tenho pensado muito sobre isso. E pensando muito sobre isso, eu resolvi falar uma das experiências que eu vivi na minha vida, né? Às vezes a gente se preocupa com o tempo de Deus, a gente quer que seja tudo no nosso tempo, quer que as coisas aconteçam ali agora, aqui agora. E não é assim. E a maioria das vezes, na maior parte das vezes, a gente se frustra por causa disso, porque as coisas não acontecem assim, gente. E hoje eu estava lembrando um ocorrido que aconteceu na época em que eu trabalhava na Vila Galvão. Eu andava numa correria muito grande. E um certo dia eu estava indo para casa, tinha que pegar ônibus lá no centro de Guarulhos, tem uma avenida principal lá de Guarulhos que eu tinha que pegar ônibus. E eu estava indo, só que eu estava longe do ponto de ônibus, gente. Longe. Aí eu avistei que o meu ônibus já vinha, né? Avistei que o meu ônibus vinha. Então, o que eu fiz? Eu comecei a correr para não perder o ônibus. Comecei a correr, né? Aí, o ônibus... Aí, deixa eu explicar melhor. Nessa avenida, na verdade, são duas avenidas. Uma parte de cima e outra parte de baixo, né? E num pedaço dessa avenida, da parte de cima... tem uma avenidazinha que ela dá sentido para outra avenida que desce para baixo, né? Então ali o carro pode descer ali naquela avenida, né? E naquele dia eu muito apressado saí correndo para pegar o ônibus e corri, e de repente o ônibus passa por mim. Aí, gente, aí eu paro bem no acostamento, assim, na pontinha do acostamento, e faço assim. Gente, eu ia correr naquele momento. Eu ia continuar correndo, mas o ônibus passou na frente. Então, de repente, eu parei no acostamento e fiquei. Mas aí, ao mesmo tempo, gente, que eu fiz isso, veio um carro numa velocidade tão grande que vinha da avenida de cima para a avenida de baixo ali, que era o acostamentozinho que dava acesso à avenida de baixo, numa velocidade tão grande, gente.
que eu vi ali o livramento, o grande livramento de Deus na minha vida. Só que quando eu fiz assim, não foi por causa do carro, porque ainda não tinha visto o carro. Foi por causa que eu perdi o ônibus que eu ia pegar para vir para casa. Aí, gente, ali eu vi o grande livramento que Deus me deu naquele dia. Porque se aquele carro tivesse me pegado, gente, eu já tinha visto outros acidentes, que eu trabalhava de cobradora de ônibus. Então, assim, pra mim era quase normal ver acidente de vez em quando, né? Mas naquela velocidade, se aquele carro tivesse me pegado, gente, ia me jogar tão longe, mas tão longe, que, ó, não ia dar tempo nem de eu sonhar, entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer sobre isso? Que a gente fica querendo que as coisas sejam no nosso tempo, e as coisas não é no nosso tempo, gente. Que as coisas venham no nosso tempo, e não é no nosso tempo. E às vezes a gente se apressa demais, né? Naquele dia eu tive uma lição muito grande. Naquele dia em diante eu aprendi uma coisa. Que eu jamais, de novo, eu faria isso de novo. Sair na correria para pegar uma coisa que eu via que não dava para mim. Entendeu? Então, assim, por diversas vezes, quantas vezes eu vi pessoas, às vezes, gente, descer o motorista, não perceber a campainha do ônibus, aí descer um pouco mais à frente, a pessoa ficar xingando, ficar brigando, porque o motorista passou mais na frente, e às vezes o motorista pega até fora de ponto de ônibus, que é proibido pegar essas pessoas. Acontece direto. Então, assim, e às vezes a pessoa nem sabe que ali foi um grande livramento que Deus deu. Às vezes não era nem para descer naquele local, por causa que Deus queria ali te dar um livramento. Aí a pessoa, gente, eu vi tanta gente ingrata na minha vida durante o tempo que eu trabalhei dentro de ônibus. Muita mesmo, né? E naquele dia eu aprendi a esperar, né? Eu só vivia na correria. Quando eu chegava no ponto de ônibus, o ônibus já tinha passado, aí eu ficava querendo saber, e aí, fulano, tal ônibus passou? Você sabe se ele passou? Coisas do tipo assim, gente, é uma bobagem. Se passou, passou, já era. Você vai ter que esperar e pronto, acabou, né? Então, assim, naquele dia eu aprendi que é bobagem você viver assim, dessa forma, viver correndo, sem dar atenção às coisas ao seu redor, né? E não dar valor, não prestar atenção ao que tem ao seu redor. O tempo de Deus na sua vida, não só isso, mas sobre diversas coisas. Às vezes a gente quer que Deus dê algo pra gente que seja no nosso tempo, e a gente quer pegar aquela coisa antes do tempo. Gente, eu já fiz isso, paguei um preço, vocês não têm noção. Então, assim, vamos, sabe, deixar Deus trabalhar no tempo, parar de querer, sabe, atropelar o tempo de Deus, que a gente procura, a gente faz isso, gente, o tempo todo. Aí a gente se frustra, aí a gente se dá mal, aí paga o preço, né? Então, assim, vamos deixar Deus agir no tempo dele. Vamos esperar pelo tempo de Deus, porque o tempo de Deus é maravilhoso, gente. O tempo de Deus é intenso. Quando vier no tempo de Deus, a gente vai sentir alegria.
né? Você vai sentir felicidade, né? Você não vai sentir aquela coisa que tá ali pressionando você, né? Agora, quando você atropela o tempo de Deus na sua vida, gente, é triste. É triste. A tristeza envolve seu coração, a angústia, as dificuldades, né? E tem tanta gente que se mata por causa disso. Vamos deixar Deus agir. Vamos parar de correr, sabe? E ficar correndo, tentando alcançar algo que não é o tempo. Entendeu? Vamos parar, deixa Deus agir no tempo dele. Porque quando ele nos dá, ele vai nos dar. E você vai se alegrar, gente. Então, assim, hoje, quando eu tô no ponto de ônibus, depois disso, eu não fico mais perguntando pra ninguém, gente, fulano, ônibus já passou, coisa assim, não. Não. Fica ali, ó, relaxada, tranquila. Eu aprendi isso com as coisas que eu vivi, né? Aprendi isso com as coisas que eu vivi. Tem gente que vive estressada, doente, morrendo por isso, morrendo por aquilo. Eu tenho certeza que se eu tivesse continuado assim na minha vida, eu já tinha morrido. Porque se eu for falar as coisas que eu já vivi na minha vida, que eu deveria me estressar, que eu deveria, gente, brigar, sabe? Eu deveria estar morta, não deveria estar mais nesse mundo. Com certeza não, pode ter certeza disso. Mas eu aprendi a esperar, a relaxar em Deus no tempo dele. Quando eu tô na rua, eu presto atenção ao meu redor, quem anda ao meu redor. Eu presto atenção. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Sempre observe na rua quem está ao seu redor e quem está te observando. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que Satanás, ele rodeia você, fica ao seu derredor, tentando te tragar a tua vida. E vou dizer para você, eu já percebi isso tantas vezes na minha vida, às vezes até na vida dos meus filhos já aconteceu. De eu estar com os meus filhos na rua e o Satanás usar um encapetado dos infernos para tentar tragar os meus filhos. Outra hora eu conto isso aí, como aconteceu. Então, assim, gente, hoje eu ensino muito para os meus filhos sobre observar quem anda ao seu redor, quem está ao seu redor, quem está te observando. Porque eu vou dizer para você, num olhar, você que é espiritual, que é servo de Deus, no olhar você vai perceber o pensamento, o desejo maligno daquela pessoa, pode ter certeza. O Espírito Santo de Deus vai te revelar. Quantas vezes isso não já aconteceu na minha vida? E por causa disso, por causa desse dom, que é um dom maravilhoso de Deus na vida da gente, por causa disso, Deus já me deu muitos livramentos. Então, assim, eu peço a Deus que eu tenha muito tempo na minha vida para me contar as experiências que eu já vivi na minha vida, porque são muitas, gente, né? Eu trago hoje essa palavra para vocês, né, sobre isso, essa reflexão. Parem, gente, parem de correr. Parem de correr para alcançar o que não é seu, sabe? Parem de correr para alcançar algo que não é o tempo de Deus, né? Então, assim, vocês que trabalham também no dia a dia, que vivem na correria, relaxem mais. Se acontecer alguma coisa, não deu tempo, gente, porque acontece as coisas o tempo todo, né? E a pessoa fica doente, estressada por causa daquilo. E hoje não, hoje eu pego o meu ônibus tranquila, sabe? Então, assim, é claro que não é que eu não dou valor ao tempo, não, gente, eu dou muito.
em relação a você fazer uma coisa corretamente. Então, saia de casa mais cedo, se você tem que pegar um ônibus para ir trabalhar. Procure sair um pouco mais cedo para dar tempo, porque assim, vai acontecer, gente, muitas coisas, ainda mais aqui em São Paulo, que é uma cidade grande, que é uma correria, ônibus quebra, e tem acidente, tem isso, tem aquilo outro, entendeu? Vamos dar valor ao tempo de Deus, dar valor à vida maravilhosa que o Senhor nos proporciona, entendeu? Dar valor às coisas ao nosso redor, gente. A natureza, por exemplo, é tão maravilhoso, gente. Tão maravilhoso. Quando vocês estiverem num lugar assim, observem mais a criação de Deus ao redor de vocês. E contemplem, admirem, entendeu? Admire o tempo de Deus, as coisas de Deus. Gente, eu só tenho que agradecer a Deus. Naquele dia, assim, foi um dia, assim, de reflexão na minha vida. Eu vi ali o livramento de Deus maravilhoso que Ele me deu. E eu vi o quanto Deus é bondoso, o quanto Deus é misericordioso. Gente, que eu não vi aquele carro. Não vi. Estava do lado ali do ônibus, né? Não vi. Quando eu parei, fiz assim, de repente eu parei. Sim, olha, eu louvo a Deus por tudo. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada, Senhor, por tudo. Tantas coisas que o Senhor já fez. Eu espero ter mais tempo aqui, gente, para compartilhar isso com vocês. Minhas experiências que eu vivi na vida. São tantas, você não tem noção. Eu tenho experiências com Deus, gente, desde criança. E em nome de Jesus, eu vou conseguir estar passando isso para vocês de hoje em diante. Eu quero passar, gente. Eu quero dividir para que isso sirva de testemunho, sabe? Na vida de vocês, sirva de exemplo, entendeu? Em nome de Jesus, ok? Eu vou estar passando isso para vocês. Peço para vocês se inscreverem, deixar o like, o comentário, tá? Peço a ajuda aí de vocês. Mas, melhor que tudo na vida é Deus na nossa vida. E diga para Deus todo dia, obrigada, Senhor. Obrigada, mesmo em situações difíceis. Admirem, admirem. Amem aquele momento. E diga obrigada, Senhor. Obrigada. E é isso, pessoal.